Mensagem do céu. Querido meu, querida minha, eu quero falar com vocês uma mensagem que o Eterno me pediu para falar semana passada, mas na verdade eu não consegui pegar os textos, não consegui fazer o estudo do jeito que eu precisava, mas eu já sabia que eu tinha de falar sobre isso e eu queria falar sobre o fanatismo ou o espírito de religiosidade. Queridos, nenhum de nós, ouça o que estou dizendo a vocês, nenhum de nós está isento desse espírito de religiosidade. Não é? Por isso eu quero chamar a atenção de vocês de uma maneira bastante clara para um contexto que aconteceu entre Moshe, o próprio Moshe, e o irmão Aharon. Tá bom, amados? Eu acredito que esse tema precisa ser falado, precisa ser lembrado, precisa de você ter esse entendimento. O Eterno está acima de todas as coisas. Porém, queridos, se nós não tivermos sensibilidade de uns para com os outros, nós podemos incorrer nessa lamentável descrição que eu tenho de fazer a vocês. Não é? Você vai ler lá em Êxodo, não é? Shemot 24, versículo 1, que depois disse Moshe: sobe ao Eterno, tu, Arão, Nadab e Abiú, que você tem como Nadab e Abiú, e os 70 anciões de Israel, inclinai-vos de longe. Você vai ver ali Nadab e Abiú, ou seja, Nadab e Abiú, como você conhece, entre os filhos de Aharon, no serviço escolhido, eleito pelo Eterno. Você vai ver no versículo 9, subiram Moshe, Aharon, Nadab e Abiú, como você conhece, os 70 anciões de Israel, não é? Em Êxodo 28:1 você vai ler: depois tu farás chegar a ti o teu irmão Aharon e os seus filhos com ele, no meio dos filhos de Israel, para que administrem o ofício sacerdotal. E falou o nome, a saber, Aharon, seus filhos, Nadab, Aviú, Eleazar e Itamar. E nós vamos, lamentavelmente, chegar aqui em Levítico 10. As escrituras deixam bastante claro algo que é bem difícil as pessoas verem sozinhos, não é? Tudo indica que os meninos, por algum motivo que nós não sabemos, se embriagaram e foram fazer o ofício do Eterno embriagados. Tudo indica isso pelo texto. Eu vou ler o texto para vocês, para não falar a Céu chupou isso do dedo, não é, queridos? Vamos ler o texto de Levítico 10. E os filhos de Aharon, Nadab e Abiú, vamos ler nessa versão, tomaram cada um seu incensário e puseram nele fogo, e puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante Adonai, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Eterno e os consumiu, e morreram perante o Eterno. Disse Moshe a Aharon: isto é o que o Senhor falou, dizendo: eu serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Queridos, os filhos dele haviam acabado de morrer. Os 2 filhos dele haviam acabado de morrer. E Moshe veio duramente falar com o irmão. Sabe por que eles morreram? Porque eles desobedeceram. Duramente Moshe veio falar. E Moshe chamou a Misael e a Euzafã, os filhos de Uziel, tio de Arão, e disse: chegai-vos, pois, aos vossos irmãos de diante do santuário e tirai-os fora do arraial. Então levantaram-no por suas próprias túnicas para fora do arraial, como Moshe havia dito. Então Moshe disse a Aharon e aos seus filhos Eleazar e Itamar: não descobrieis as vossas cabeças, nem vão rasgar as vossas vestes, para que não morrais. Nem venha grande indignação sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Eterno acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Eterno. E eles obedeceram. Eles não puderam lamentar, eles não puderam chorar e eles não puderam enterrar, para que não fossem contaminados. Quem veio, na verdade, pegar os meninos, que o pai não pôde nem sequer se aproximar, foram os primos, os filhos do tio de Aharon. E falou o Eterno a Aharon, dizendo:
vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Isso é estatuto perpétuo, isso será entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos esses estatutos que o Eterno tem, que eu, o Senhor, tenho falado pela mão de Moshe. O Eterno vai falar então com Arão, dizendo: eu vou te contar o que aconteceu, não é? Ore ao Eterno, queridos, para você ter esse entendimento. É o único momento que o Eterno vem falar diretamente com Arão, como consolando, e ele disse: os meninos beberam, e eu já havia dito que isso era estatuto perpétuo, que isso não poderia acontecer. Você vigie pelos seus outros filhos. Não há intenção de mal em mim em relação à obra sacerdotal que foi oferecida, que está sobre os seus ombros. É uma obra muito grande, é uma obra extraordinária. E é necessário, para o cumprimento dessa obra, que você possa, juntamente com os seus filhos, não se embriagarem. Se os meninos não tivessem embriagados, eles teriam pego o fogo do lugar certo, não é? Então, não há intenção em mim de que vocês sejam consumidos por causa da minha glória. Mas automaticamente, queridos, se aproximar do Eterno de modo impuro, você vai acabar sendo consumido, não é? Sendo consumido. Esse é o grande perigo de se fazer o seu Dat Mashir do modo correto e ingerir verdadeiramente os elementos em pecado ou em situação que possa trazer sobre nós, em vez de trazer para a gente aquilo que procede, trazer sobre nós algo que é indivíduo por causa da glória do Eterno que nós carregamos sobre nós. Enfim, naquele dia tinha de fazer o Moshe, Arão, Eleazar e Itamar, que eram os filhos que ficaram, tomaram a oferta de manjares, o restante das ofertas queimadas ao Eterno, e foi dito para eles: comei-as sem levedura junto ao altar, porquanto é coisa santíssima. Porquanto comereis no lugar santo, porque isso é a porção dos teus filhos das ofertas queimadas ao Eterno, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta do movimento da espada, a oferta, comereis num lugar limpo, tu, teus filhos, tuas filhas contigo, porque foram dados a tua porção, e a porção dos teus filhos do sacrifício pacífico dos filhos de Israel. A espada da oferta, a alçada do peito da oferta do movimento, trarão as ofertas queimadas de gordura para mover a oferta do movimento perante o Eterno. Porque isso será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos contigo, como o Eterno tem ordenado. E Moshe diligentemente buscou o bode da expiação, e ele já tinha sido queimado. Moshe ficou bravo, queridos, indignado, contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que haviam sobrevivido, e disse, irado: por que vocês não comeram a oferta de expiação do pecado no lugar santo? Pois é coisa santíssima, e o Senhor deu para vocês para levar a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário, certamente vocês haveriam de comê-la no santuário, como eu tinha ordenado. Então disse Arão a Moshe: eis que hoje meus 2 filhos ofereceram a sua oferta pela expiação do pecado e seu holocausto perante Adonai. E tais coisas me sucederam. Eu perdi 2 filhos. Será que se hoje eu tivesse comido a oferta da expiação de pecado e o holocausto diante do Eterno, quando tais coisas me sucederam, e eu tivesse comido a oferta pela expiação do pecado, será que eu seria aceito aos olhos de Adonai? Queridos, Moshe estava tão cego com relação a tudo que havia ocorrido. Ele também perdeu 2 sobrinhos, mas nem comparação da vida de Aharon com seus 2 filhos, queridos. Moshe nem teve uma vida de convívio com essa família, queridos. Ele primeiramente foi criado no Egito, posteriormente ele foi 40 anos para outra terra. Mas Aharon viu esses meninos crescendo, ele se colocou como servo de Adonai, ele se pôs à mercê de servir. Queridos, vocês têm noção
de que o sacerdote tinha de comer a oferta pelo pecado, carregando o pecado das pessoas. Vocês têm noção o que isso significa, queridos? Ah, Céu, nunca li isso. Nunca leu? Ah, desculpa, eu acho que falaram para você que a Antiga Aliança já acabou, né? O Antigo Testamento já era. Para você ter entendimento do que Yeshua fez no madeiro por nós, como você vai entender como é que ele recebeu o pecado de todos, se você não entende que essa era a função dos sacerdotes, e Yeshua é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque? Ele foi contaminado, queridos. Ele foi contaminado por meio de nossos pecados. Ele se fez pecado. E Aharon olha para o irmão, enfurecido, queridos. Moshe era um homem extremamente pacífico. Mas nesse momento, quando Moshe busca o bode da expiação e ele já tinha sido queimado, se indignou grandemente. Levítico 10, versículo 16. Ele se indignou grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Aharon que haviam sobrevivido, perguntando por que vocês não se alimentaram, ao ponto de Aharon chegar e falar: Moshe, pelo amor de Adonai, o que é que você está fazendo com meus filhos? Eles acabaram de perder 2 irmãos, Moshe. Você acha que se nós tivéssemos comido isso, nós seríamos aceitos aos olhos de Adonai? O nosso coração está compungido. Nós não podemos chorar pelo meu filho, pelos meus 2 filhos que eu perdi. Nos foi vedado de chorar, Moshe. Eu estou aqui servindo na tenda da congregação o dia inteiro, como Adonai me mandou fazer. Você tem noção, Moshe, como eu estou? Você acha que eu posso fazer algum benefício pela congregação? Algum benefício que eu não posso fazer nem por mim hoje, Moshe? Não é possível que você não tenha o Espírito do Eterno sobre a sua vida para não saber como eu estou dentro de mim hoje e os meus filhos que perderam os 2 irmãos nesse dia. Versículo 20, Moshe ouvindo isso, Aharon foi aceito aos seus olhos. Queridos, a minha pergunta a você: aonde o teu amor ao Eterno está te levando? Para o espírito de religiosidade? Porque até Moshe agiu dessa maneira, queridos. Até Moisés, que eu amo com todo o meu coração. O Eterno sabe o quanto Moshe é importante na minha vida. De maneira nenhuma eu estou apresentando para vocês algo negativo sobre o profeta. Profeta que o Eterno levantou sobre as nossas vidas. Mas eu estou falando para vocês do homem Moshe, levado por um espírito de religiosidade. Querido, será que você não tem exigido coisas que você mesmo não poderia fazer se você estivesse no lugar daquela pessoa? Será que você não tem colocado a lei a ferro e fogo diante das pessoas, achando que isso tem poder de salvar, queridos? Como é que está o seu sentimento? Qual o vínculo da perfeição, meus amados? Como Yeshua agiria no lugar de Moshe, amados? O Eterno é a primeira pessoa que vem falar com Aharon, contar para ele o que aconteceu. Aharon estava perdido. Como é que isso aconteceu? Eu me pus a te servir, o Eterno. Como que eu perdi meus 2 filhos? Eterno, eu perdi meus 2 filhos no serviço do Senhor? Como que pode isso? E o Eterno veio e falou com ele. É um dos poucos momentos onde nós vemos o Eterno falando diretamente com Aharon. E o Eterno fala para ele: olha, não se embriaguem, não tomem do vinho, não permitam que vocês entrem no Santo dos Santos embriagados, ou minha glória vai consumir vocês. Não é uma questão de eu estar fazendo isso, Aharon. É uma questão que a minha glória, eu sou santo. Se vocês se aproximarem de mim dessa maneira, é inerente, vocês vão morrer. Todos vocês vão morrer. Não façam isso. Estou te orientando como um pai orienta o seu filho. Os meninos entraram na minha presença dessa maneira. Eles foram consumidos pela minha glória. Eu não quero nenhum mal a você, nem aos seus filhos. Eu não quero mal algum a vocês. Mas eu estou dizendo para que vocês não morram. Que isso é estatuto perpétuo nas suas gerações. Vocês têm de fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, para poder ensinar os filhos de Israel os meus estatutos, que eu tenho falado a você por meio de Moshe.
Mas nesse momento o Eterno falou diretamente com Aharon, queridos. O amor do Pai. O amor do Pai. Ele que havia dito, eu colocarei Moshe como Deus sobre tua vida. E tudo que ele disser, você vai ouvir. Aqui, meus queridos, o Eterno passou por cima disso para consolar um filho ferido. Passou por cima disso, queridos, da própria palavra que ele instituiu. Eu falarei contigo, Moshe, e tu serás por Deus na vida de Aharon. Aqui, meus amados, o Eterno falou, deixa eu cuidar desse menino. Esse menino vai enlouquecer. Eu tenho de explicar a ele o que aconteceu. Eu tenho de cuidar dele. Ele sabia que Moshe não podia ser útil. Moshe estava tomado pelo espírito de religiosidade. Por aquilo que se tem de fazer, acima do que se tem de ser. E eu quero advertir vocês. Cuidado com esse espírito de religiosidade. Ele é persecutório, queridos. Ele exclui pessoas. Ele não ama. Ele faz justamente o oposto. Ele vai agir de uma maneira sobre as vidas, de modo a excluir as outras vidas. E eu quero convidar você a tomar cuidado com esse espírito de religiosidade, que se veio sobre Moshe, queridos, pode vir sobre qualquer um de nós. Eu convido você, em nome de Yeshua HaMashiach, a cuidar desse contexto tão terrível. E também a compreender o amor de Adonai. No momento onde ele fala ali em Levítico 10:8, e falou o Eterno a Aharon, dizendo: filho, eles beberam. Vocês não podem fazer isso. Não é nenhuma questão de eu querer matar seus filhos, meu filho. Eles chegaram diante de mim e já foram consumidos. Deixa eu te orientar para que isso nunca mais volte a acontecer nas suas gerações. Eu não tenho prazer nisso, filho. Não pense que é isso que eu trouxe sobre a sua vida, que eu trouxe o mal sobre vocês. Mas vocês têm de me santificar diante desse povo. Eu sei que é um peso imenso sobre vocês. E Aharon não pôde comer, queridos, nem ele, nem os filhos. Ele disse: como que eu vou ser agradável ao Eterno, fazendo algo que meu coração não está ali hoje, Moshe? Olha para mim, eu sou um pai lutado. Moshe, eu perdi 2 filhos hoje, Moshe. Os meus filhos perderam 2 irmãos, 2 amigos, 2 membros do meu ministério, chamado e oferecido pelo próprio Adonai, outorgado pela Ruach HaKodesh. Como eu poderia comer isso, Moshe? Como eu poderia fazer isso com esse povo? Você acha que eu seria aceito? Olha meu coração como está, Moshe. Moshe, eu não consigo orar hoje, Moshe. Mas eu passei o dia todo servindo a Adonai como o mandamento dele me ordenou e como eu fui ungido por príncipe nessa área. Mas, Moshe, não me peça além disso, porque nem chorar meus filhos eu pude hoje. Isso lhe foi agradável aos olhos. Baruch Hashem, queridos, quando um líder consegue ver isso. Baruch Hashem, quando um líder consegue observar a sua loucura. Mas, amados, tudo que eu tenho visto no meu caminho é orgulho, excesso de si mesmo e muita ausência das Escrituras. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso é mandamento que o Eterno nos outorgou e Yeshua apenas nos ensinou como se faz. Por isso é um novo mandamento. Ele nos ensinou como fazer, mas a ordenança veio do Pai. Que nós possamos ter esse espírito nas nossas vidas e lancemos fora, queridos. Cuidado com o espírito de religiosidade. Isso mata. Isso mata. Em nome de Yeshua HaMashiach. Somos judeus messiânicos. Guardamos a lei. Mas nós temos de saber o limite do amor e da dor. O limite do nosso próximo. Em nome de Yeshua HaMashiach.